Outro ponto que precisa ser considerado na tratativa do debate relacionado às questões afrodescendentes dentro das unidades escolares é também pensar nas iniciativas de organizações negras, né? Então, essa cultura negra, pensando inclusive nas religiões de matriz africanas, né, que devem ser contempladas dentro desse debate, que devem ser respeitadas dentro das suas especificidades, pensando inclusive nos quilombos, né? Esses quilombos, o que é o quilombo que nós já conversamos aqui? Eram escravos que fugiam em um movimento de rebelião das fazendas e eles se agrupavam em determinadas regiões e a partir dali eles iam criando uma organização política pensando em uma perspectiva de libertação dessa população, né? Inclusive nós já tratamos sobre isso e falamos do Quilombo dos Palmares, que é um dos mais famosos quilombos aqui do Brasil. Bom, e aí o parecer vai propor, né, vai estabelecer o dia 13 de maio, envolvendo aí o Dia Nacional da Denúncia contra o Racismo. Então, qual é a maneira que está sendo trabalhado esse debate dentro dos diferentes componentes curriculares? Esse é um questionamento. Se nós estamos aqui no curso de pedagogia, pensando em professores que vão trabalhar nas séries iniciais, que são professores que nós vamos chamar, né, de polivalentes, que são professores que vão trabalhar todas as disciplinas dos diferentes componentes curriculares, são professores que devem tratar de maneira clara, né, estabelecer esse debate junto às crianças ou na EJA, né, na educação de jovens e adultos, e isso precisa ser tratado de uma maneira muito clara, né? Esses elementos de debate precisam ser colocados na mesa e tratados com as crianças, com os jovens e com os adultos por parte de vocês, professores e professoras. Bom, também vai... nesse documento, ele foi publicado aí dia 17 de junho de 2004, né? Que é onde tem essa resolução que estabelece essas diretrizes. O que é diretriz? É aquilo que vai dar uma direção, né? Que é por onde o professor, a professora vai se balizar para poder estabelecer uma clareza dentro desse debate. E é legal nós estabelecermos aqui no nosso diálogo, pensando nos equívocos que são apresentados naquilo que chama teorias de raça. Porque o que é raça? Não existe raça humana diferente uma da outra, né? Se fôssemos fazer um comparativo, por exemplo, com os cachorros, a gente vai ter várias raças, vai ter o pastor alemão, o chihuahua, o vira-lata, enfim, o shih tzu, várias raças. Não existe raças diferentes em função da tonalidade de pele, em função das características físicas, né? As nossas características genéticas, elas não se modificam, né, em função das características físicas. Então, nós humanos, nós todos somos da mesma raça, né, da mesma espécie, Homo sapiens sapiens. Então, e por que se estabelece essa discussão? Essa percepção de raça, ela vai se colocar em uma perspectiva sociológica, né? E até por isso a orientação é que se utilize etnia e não raça, porque não tem como estabelecer, falar assim, eu sou negro, a minha raça é X e o outro tem a raça B, a raça C, isso não existe. E aí eu vou apresentar para vocês dois equívocos, né, pensando nessas teorias de raça. O primeiro deles é colocar essa distribuição de atributos humanos como a capacidade intelectual, como determinado por uma característica coletiva, definindo o seu grau de capacidade de inteligência. Nós temos aí registros históricos em que a população negra em algumas regiões eram expostas como animais dentro de zoológicos, né? Então, em que medida que essa população era percebida dentro dessa conjuntura como alguém que não era nem incapaz de raciocinar, né? Alguém que não era capaz de mensurar, né, no âmbito intelectual aonde estava, o que falava, né? Então, esse processo de superioridade com relação à raça
foi algo inclusive instituído pelo nazismo, né? Nós que conhecemos a história do nazismo aí na Segunda Guerra Mundial, que era aquela raça chamada raça ariana, que se estabelecia inclusive em seu aspecto genético, né? Era considerado à época no seu aspecto genético, inclusive convalidado por alguns cientistas que trabalharam para o nazismo, de que essa raça ariana era superior, inclusive características físicas eram atribuídas a determinadas populações, como foi o caso dos judeus, que foram assassinados aos montes aí durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, o segundo equívoco é explicar pelo viés biológico a diversidade existente entre determinados grupos, que na verdade são derivados de uma série de características culturais, geográficas, cognitivas, que vão implementar essas especificidades. Isso não estabelece a criação ou a especificação de uma raça diferente, né? Essa característica ela vai especificar uma outra etnia. Bom, e aí esse estudo de raça ele nunca teve o objetivo para conhecer a diversidade humana, mas ela se pautou, né, ela foi pautada para estabelecer a reprodução do preconceito e justificar essa dominação política e econômica de uma população com relação a outra, para ser mais claro, da população branca com relação à população negra, né? Que é o resultado daquilo que a gente chama de etnocentrismo dos poderosos. O último filme do Tarzan, ele aponta de uma maneira bastante interessante isso, e quem talvez tenha interesse possa buscar no YouTube, no Netflix, esse filme está disponível, tá? E ele trata essa questão de uma maneira muito interessante. E aí, essa lógica, ela vai servir principalmente ao quê? Ao capitalismo, né? Para legitimar essa exploração desses países reconhecidos como desenvolvidos em função dessa subjugação dos países subdesenvolvidos, que eram os principais difusores dessa superioridade de uma raça em relação à outra, tá?